Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é um programa da Igreja Evangélica da Paz, situado na rua Silvia Jardim 503, Macoco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Esse quem vos fala é o pastor Jefferson. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que nesta manhã, meu Deus, que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como João Batista disse, convenha que Cristo cresça e que eu diminua, porque quando Jesus Cristo cresce, o milagre acontece, a bênção acontece e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Amém. O tema é Avivamento no Lar. É o texto de leitura bíblica, se encontra em Gênesis 35, do versículo 1 ao 15. A família salva, unida e avivada pelo Espírito Santo é um elemento-chave da propagação do avivamento. Gênesis 35, do 1 ao 15. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que o estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantai-vos e subamos a Betel, e ali fazei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Então chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, está Betel, ele e todo o povo com ele que havia. 7. Edificou um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou de Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo a Padã Arã, e abençoou. E disse Deus: o teu nome é Jacó, e não se chamará mais o teu nome de Jacó, mas de Israel será o teu nome. E chamou o seu nome de Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Eu darei a terra que tenho dado a Abraão, Isaque e a tua semente. Depois de ti darei a terra. 13. E depois subiu dele do lugar onde falara com Deus, com ele. E Jacó, por uma coluna no lugar onde estava com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Betel
o significado do nome Betel significa casa de Deus, lugar onde se encontra Deus. Então, o significado de Betel em hebraico é casa de Deus. A família é o primor da criação de Deus. Ela é a primeira instituição divina na Terra. O Estado apenas incorporou-a. Quando Deus estabeleceu a família no Éden, tudo o que mais ele criara. A família é a célula fundamental da sociedade. Isto posto, a família devidamente constituída é a parte mais importante da igreja e da sociedade, portanto, da nação. O avivamento espiritual deve alcançar primeiro cada família da igreja. Então, igreja forte é a igreja que ora pelo avivamento da família, da igreja e da nação. Deus é o Senhor da família. Jacó, no momento de muita incerteza e preocupação, em viagem a Padã-Arã, ainda solteiro, Deus lhe revelou, assegurando-lhe a sua bênção. Jacó fez então um solene voto ao Senhor, conforme em Gênesis 28, do 20 ao 22. 20 anos ficaram longe da sua terra. Agora, decorridos 10 anos de seu retorno a Canaã, já cansado e com uma numerosa família, Deus relembra o cumprimento daquele voto. Vamos ver aqui em Gênesis 28. Do 20 ao 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar dessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente farei, darei o dízimo. Então nós vemos aqui Jacó fazendo um voto ali para Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardares desta viagem, se Deus for com ele e guardar ele naquela viagem, e me der pão, alimento e comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Então, Jacó fez esse voto. Crises na família. Depois disse Deus a Jacó, versículo 1. Depois refere-se à crise do capítulo 34, que quase destruiu toda a família de Jacó. O desejo de justiça de seus filhos era natural, mas o modo como agiram foi impiedoso. Fazia poucos anos tivera Jacó uma profunda experiência com Deus no vale de Jaboque, que lhe havia mudado todo o seu viver, mas a sua família pouco mudou. Deus quer a família inteira renovada espiritualmente. Então devemos orar pela salvação da nossa família, pela renovação da nossa família. A solução da família está em Deus. A ordem de Deus era subir. Jacó precisava de renovação urgente. Quando Deus nos ordena algo, mesmo que pareça uma descida, resultado de uma subida espiritual, porque Deus nos ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. Sempre nos adverte de um modo ou do outro sobre nossos deveres negligenciados.
pessoais, domésticos e espirituais. A ordem de Deus era Betel. Sobe a Betel, esta é a prioridade de toda a família cristã. Podemos ir a muitos lugares apropriados e convenientes, mas a prioridade tem de ser a casa de Deus. O culto ao Senhor. Nós irmos para a igreja para termos um encontro com Deus. Betel é o lugar da comunhão com Deus. Betel era o lugar onde Jacó teve sua primeira revelação de Deus. Mas ele, Jacó, continuou apenas como um religioso que professa o nome de Deus, mas não se rende inteiramente a ele. Deus quer que cada crente, pelo poder do Espírito Santo, seja aqui transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Vamos ver isso em 2 Coríntios 3,18. Segunda Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Refletindo a glória do Senhor significa experimentar a sua presença. Você tem que ter uma comunhão com Deus para experimentar a presença de Deus, o seu amor e a sua justiça e o seu poder através da oração e do Espírito Santo. Quando permanecemos nele e na sua palavra, isso resulta em sermos transformados à sua semelhança. Na presente era, essa transformação é progressiva e parcial. Quando, porém, Cristo voltar e nos contemplarmos face a face, a nossa transformação será completa. Então, quando estivermos com Cristo lá no céu, nossa transformação será completa. Teremos um corpo de glória, um corpo espiritual. A ordem de Deus era habitar. Habitar ali, Deus não disse para visitar Betel, mas habitar é permanecer, demorar-se ali. É a importância da igreja como um povo santuário de Deus para a família. Não são idas periódicas e regulares da família à casa de Deus, mas estar lá sempre regularmente. Quem apenas visita a igreja é muito diferente de quem ali habita. Quem habita, cuida, zela, defende e conhece, ao passo que quem apenas visita age casualmente sem qualquer responsabilidade. Então, se você tem tempo de congregar na sua igreja, vá aos cultos, louve a Deus, adore a Deus. A ordem de Deus inclui um altar. Faz ali um altar ao Deus que lhe apareceu. O altar da renovação espiritual do crente, no Antigo Testamento, era o caminho de acesso a Deus. Era o primeiro objeto que o pecador encontra à entrada da casa de Deus. O caminho para o lugar santíssimo, onde fulgava a glória divina, começa no altar. Era aqui o lugar do encontro do pecador com Deus, nosso Salvador. Jesus é tanto o caminho para Deus, quanto o nosso supremo altar. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim.
O marido é líder da família. Jacó reconheceu o baixo estado espiritual da sua família e agiu primeiramente nesse sentido para mudar esse quadro espiritual diante de Deus. Versículo 2. A idolatria na família. Tirai os deuses estranhos no meio de vós. Evidentemente, Jacó, como chefe da família, sabia da existência desses ídolos dentro de casa, mas não tomara providência para eliminar esse pecado. Agora, avivado pelo Espírito Santo, ele vê coisas erradas, inconvenientes e pecaminosas que antes não via. Ou seja, os olhos espirituais de Jacó foram abertos. Tiremos os deuses estranhos de dentro do lar. São ídolos de muitos tipos, gostos do marido e da mulher e dos filhos. O ídolo na vida cristã ocupa o lugar entre nós e Deus, ou tudo que em nossa vida tem a primazia em relação a Deus. Isto é, desloca Deus de seu lugar na nossa vida. Pureza espiritual. Purificai-vos e mudai os vossos vestidos. A pureza é o repúdio ao afastamento do pecado por parte do crente, pois o pecado estraga, contamina, enfraquece e por fim extingue a vida espiritual do crente. É evidente que práticas e ritos religiosos estavam vinculados a esses ídolos da família de Jacó. O mesmo acontece hoje. O efeito do pecado nunca é singelo, é sempre múltiplo. Esse é um dos enganos do pecado. Então, nos esforcemos para não pecarmos, porque o pecado estraga, contamina e enfraquece. Que cada um de nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. O marido submisso ao Senhor. Devia ter sido um momento solene para Jacó, agora já idoso, voltar a Betel, já com outro nome, Israel, dado por Deus, consoante a vida de transformação espiritual em sua vida. Submissão completa a Deus, versículo 6. A sua chegada a Betel foi parte da sua obediência a Deus, como chefe da família. Toda a sua família estava ali, reunida e unida. Jacó poderia ter saído de Siquém e se mudado para outro lugar, como ele fez com seu irmão Esaú, mas ele foi fiel ao Senhor. O altar a Deus é construído. Edificou segundo a direção de Deus, esse é o segundo altar de Jacó. O primeiro fizera em um lugar impróprio. Ele seguiu os passos de seu pai Isaque, que também havia construído um altar. Filhos que procuram seguir os pais nas coisas do Senhor são sempre abençoados. Este altar era como Siquém, que só tem o registro. Esse tem uma história de fé, o avivamento e de vitória. Quando você se entrega ao amor de Deus, rejeita todas as outras paixões. O avivamento nunca virá se houver em nossos corações a intenção de retornar ao pecado. Por isso deve haver arrependimento. Arrependimento, confissão de pecados e rejeição ao mundo. Se o pecado voltar, rejeite-o. O Jesus Cristo quer que o seu coração e a sua alma e o seu entendimento, ele não dividirá você com ninguém.
Para ter um avivamento sincero na nossa vida, temos que rejeitar todo pecado, toda idolatria e rejeitarmos as coisas do mundo. A obediência de Jacó foi imediata como chefe da família. Nada ficou para mais tarde. A família inteira correspondeu, como vimos no versículo 4 e 5. E isso contrasta fortemente com o seu estado anterior, de fraqueza espiritual e a falta de determinação. A preparação de Jacó e da sua família para ir a Betel, por ordem de Deus, ilustra muito bem os passos necessários da nossa parte para um avivamento espiritual e as bênçãos que o caracterizam. Crises a mais terríveis se abatem sobre a família em toda parte, mas Deus quer salvar a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós vemos aqui, meu Deus, que Jacó, ali em Betel, teve um encontro com Deus. E ali Betel significa casa de Deus, casa do encontro com Deus, onde Jacó teve encontro com Deus através do avivamento que veio em sua família. Esse avivamento que veio na família de Jacó foi quando ele rejeitou, meu Deus, a idolatria, quando ele rejeitou o pecado e rejeitou o mundo, Senhor meu Deus. Que isso sirva de exemplo para nós e para a igreja dos nossos dias. Ó Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, a nossa igreja, todas as igrejas cristãs, abençoa os pastores, os presbíteros, os diáconos, Senhor meu Deus. Abençoa as crianças, os jovens, abençoa, meu Deus, as servas de Deus. Ó Senhor meu Deus, vai de encontro, Senhor Jesus, às pessoas que estão hospitalizadas neste momento. Vai de encontro a essa pessoa que está numa UTI, numa CTI, no pronto-socorro, meu Deus. Visita as crianças da maternidade, visita o órfão, a viúva. Visita, Senhor meu Deus, as famílias, Senhor meu Deus. Visita, Senhor meu Deus, essa pessoa que está vendo essa live em sua casa, em seu trabalho. Meu Deus e meu Pai, é que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e fique com Deus.